Amigo do Jornal Nosso Informativo, nós estamos aqui na cidade de Pratânia, acompanhando aí os bastidores da política. E hoje mesmo a gente tendo conhecimento de vários serviços em andamento, né, várias conquistas feitas aí pela administração municipal. Lamentavelmente, hoje nós viemos aqui para abordar um problema. Nós gostaríamos de tratar da ação que corre aí na Câmara Municipal de Pratânia, envolvendo aí o prefeito que foi denunciado ali, e existe um pedido de cassação do mandato do prefeito. Vale ressaltar que nós já tivemos a oportunidade de acompanhar também um processo de cassação que teve da esposa do prefeito Osmi. Nós gostaríamos que ele falasse um pouco. Nesse momento, prefeito, o senhor vê que esse processo seu de cassação, essa denúncia, ela teve origem no processo de cassação da sua esposa? Sim, tem tudo a ver o meu processo de cassação com o processo de cassação que aconteceu com a minha esposa, né? Que infelizmente já está alguns meses fora da Câmara aí, infelizmente aí, injustamente. E vou passar algumas informações, tanto para você, que é jornalista, quanto para a população de Pratânia e de toda a região, o porquê que é injusto o que está acontecendo comigo e o que aconteceu com a minha esposa. Eu tive a oportunidade de ver que nesse processo da sua esposa, inclusive que aguarda aí uma manifestação do Poder Judiciário, né, a gente percebeu que o fato principal ali foi ela ter sido como funcionária, né, efetiva, ela como servidora, ela ter ocupado ali o espaço no Fundo Social de Solidariedade. Só que aí a gente começou a pesquisar para ver se realmente isso estaria infringindo alguma lei, se houve algum processo de ilegalidade. Só que a gente observou que a gente que conhece o município de Pratânia aí já há vários anos, né, desde a época do saudoso Roque Joner, aí passou pelo Ninão, passou pelo professor Marcos, a gente viu ali que as esposas deles também ocuparam um espaço no Fundo Social de Solidariedade. E as esposas, elas eram servidoras públicas. E o que foi feito de diferente? O porquê? A esposa do saudoso Roque pôde receber e ocupar as suas funções no fundo, a esposa do Ninão, a esposa do professor Marcos, e a sua. Por que a sua não poderia? O que vocês fizeram de diferente que ela não poderia exercer a função ali? Frajola, como eu falei que eu ia explicar um pouco por que está sendo injusto, né, a cassação dela e agora o início da minha cassação. Como você falou aí, a ex-primeira-dama, esposa do saudoso Roque Joner, e a ex-primeira-dama, esposa do Ninão Vieira, e também a ex-primeira-dama, esposa do professor Marcos, as três são servidoras também públicas. A diferença é que a esposa do professor Marcos, ela é servidora do Estado, onde o Estado lhe garante um afastamento remunerado para cumprir a função de primeira-dama no município, e ela foi nomeada presidente do fundo. Já diferente também da esposa do ex-prefeito Ninão e do saudoso Roque Joner, que elas também tiveram a nomeação como presidente do Fundo Social e continuaram aí recebendo o salário não só como funcionária de carreira, recebendo as gratificações de função dos departamentos que elas estavam alocadas, que isso sim se torna ilegal. Por exemplo, a ex-primeira-dama, esposa do Ninão Vieira, no mesmo ano ela foi nomeada presidente do Fundo Social e também foi nomeada como diretora adjunta da Saúde e da Promoção Social, que é onde a lei veda daí ter essas nomeações com gratificação. E ela sim, eu posso dizer que recebeu irregularmente. Já diferente da minha esposa Sandra, que quando eu assumi como prefeito, e não fiz diferente de todos os prefeitos da região, inclusive pesquisado, que pega um servidor de carreira e coloca auxiliar no Fundo Social de Solidariedade.
Então, essa funcionária de carreira que eu fiz, essa readaptação, acabou sendo minha esposa. Mas quando a gente deslocou ela da área dela de concurso, que é a saúde, a gente tomou esse cuidado, a gente retirou dela a gratificação SUS e também a gratificação de insalubridade. Por quê? Porque ela não estava trabalhando mais na saúde e também não estava trabalhando em lugar insalubre. Então, ela ficou somente com o salário base de concurso, que é o direito dela como servidora pública. E um outro cuidado ainda que a gente teve, a gente não nomeou ela como presidente do Fundo Social, porque a lei diz que presidente do Fundo Social é um cargo honorífico, sem remuneração. Então, a minha esposa Sandra, diferente das outras ex-primeira-dama, trabalhou e cumpriu rigorosamente a lei. Mas para você ver que, mesmo assim, fizeram uma denúncia para o Ministério Público, onde o Ministério Público pediu informação. Nós aqui, né, enquanto prefeitura, mandamos a informação para a promotoria e foi arquivado a denúncia. Eles não contentes com isso, porque a ideia deles é me tirar daqui a qualquer custo e de qualquer forma, como eles têm a maioria na Câmara Municipal, sem fundamento, sem embasamento, iniciaram um processo de cassação contra minha esposa, que no voto aconteceu dela ter sido cassada, claro que com vários erros de procedimento, até na ânsia de derrubar o quanto antes minha esposa e depois começar o processo contra mim, além de agirem aí injustamente, ainda cometeram muito erro no procedimento de cassação, que isso cabe à justiça julgar e não nós. Também eu não posso deixar de falar aqui, até para a população tirar as conclusões e acompanhar mais de perto, que a ideia deles não é trabalhar para a cidade, ou vir conversar, tentar chegar num acordo, se tem algo errado na visão deles, comunicar a gente e tentar resolver. Não, eles querem paralisar a cidade para demonstrar que a administração está ruim e querem nos tirar daqui a qualquer custo para eles chegarem aqui, mas não perante o voto popular, e sim nas vias ilegais. Mas agora, caminhando para o seu processo de cassação, nós tivemos a oportunidade de ver ali nos vídeos que são postados da Câmara Municipal algumas irregularidades. Ali mesmo, onde no sorteio, o próprio presidente fala que vai pôr os nomes dentro da urna para ser escolhido para formar essa comissão, os nomes dos vereadores desimpedidos. E ele coloca ali os nomes. Depois tem o sorteio. E tem um vereador que, ao ser sorteado, fala que ele declina de participar da comissão pelo serviço dele particular. Se o vereador assinou uma declaração que ele estaria disposto a exercer o mandato, ele não pode fugir à obrigação de participar das comissões, de participar de tudo que é de interesse da população. Então isso também é ilegal, isso é irregular. Mas teve mais um agravante. Teve uma ou duas vereadoras que foram sorteadas. E aí, os vereadores alegaram que elas não poderiam participar da comissão por fazer parte do partido do prefeito ou da base do prefeito. Não se levou em conta ali a proporcionalidade partidária e não se levou em conta ali o sorteio, e onde o próprio presidente fala que os nomes que estariam ali eram dos vereadores desimpedidos. Essas vereadoras, elas foram impedidas de participar da comissão que investiga até o prefeito. Seguindo com o rito, solicito à servidora que coloque o nome de todos os vereadores desimpedidos na urna para seguir com o sorteio, observada a composição partidária, quando possível, nos termos do regimento interno. Ana Maria Quesada Jimenez. Vou lembrar todos iguais, né? Anália Neres de Moraes.
Douglas de Oliveira de Campos. Joaquim Marcel de Oliveira. Odair José Polido. Paulo Rino Batista da Silva. Renato Bernardo. E Roberto Valdir Justo Júnior. Seguindo com o sorteio, vou retirar os papéis um a um e anunciar o sorteado. Renato Bernardo. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador. Eu, devido ao meu trabalho, que estou trabalhando longe, para não atrapalhar as investigações, eu me declaro inapto a participar da comissão, mas sim para votar. Ok, vereador. Anália Neres de Moraes. Senhor presidente, Pela ordem. só uma palavra. Com a palavra. Eu sou desfavorável a alguma das vereadoras fazer parte dessa comissão processante, para não atrapalhar os trabalhos. Eu defiro seu pedido, vereador, visto que são do mesmo partido do prefeito. Vereador Odair José Polido. Vereador Douglas de Oliveira de Campos. Vereadora Ana Maria Quesada Jimenez. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador. Eu também defiro a vereadora Ana a participar da comissão, por ela ser do mesmo partido, partido da base, e inclusive do mesmo partido. Eu também defiro o seu pedido, vereador. Vereador Roberto Valdir Justo Júnior. Então, só pode ter na comissão vereador da oposição? Não pode ter um vereador que seja neutro ou que seja da base do executivo? Isso vai ser debatido, prefeito? Frajola, é muito importante, né? E agradeço mais uma vez aí. Você está a par do que está acontecendo em Pratânia. E agora sobre isso que você disse, está aí mais uma irregularidade na ânsia de me derrubar. Porque o próprio presidente lê a lei, né? O decreto-lei 201 e disse: vamos colocar na urna os vereadores desimpedidos de participar da comissão. Mas quando tira uma vereadora que é da minha base política, ele impede ela de participar, só deixando inimigos políticos para me julgar. Aí fica difícil, aí eu já começo perdendo novamente, como foi o caso da minha esposa. Então o intuito deles não é averiguar o que é certo e o que é errado, e sim me derrubar daqui a qualquer custo. Como eu já falei agora há pouco, minha esposa não foi diferente das outras ex-primeira-dama, a não ser no fato de ela ter trabalhado rigorosamente dentro da lei, diferente das outras, e que não tiveram nenhuma punição, nenhum questionamento, deixando mais claro que a questão é perseguição política para a minha pessoa e a pessoa da minha esposa.
Então a gente aí ouvindo o prefeito Osmir, ele que alega perseguição da Câmara de Vereadores e ainda alega, né, que a Câmara de Vereadores nessa ânsia, né, nessa ansiedade de derrubá-lo, de entrar com esses procedimentos contra ele, a Câmara acaba atropelando a própria legislação, né, onde a gente já relatou aqui, né, em outras oportunidades, no processo de cassação da vereadora Sandra, esposa do prefeito Osmir, ocorreu que uma própria servidora da Câmara, uma procuradora da Câmara, que já havia se manifestado a respeito da questão dessa comissão, ela acabou sendo nomeada aí advogada ad hoc de defesa da vereadora. Então, como que a procuradora jurídica da Câmara Municipal é colocada como advogada contra a própria Câmara? Porque ela entrou, foi nomeada pelo presidente para que ela pudesse ali fazer a defesa da vereadora. Então, são questionamentos que será que a Câmara não parou para perceber isso? Olha, abra o olho, presidente, abra o olho que o senhor pode estar sendo aí induzido e induzindo os demais vereadores a cometimento de erros, de aberrações. Então, mais uma vez, coloco à disposição do presidente da Casa de Leis, também da comissão, da Câmara, para que possa aí elencar esses procedimentos. Eu nunca vi em nenhuma Câmara uma pessoa ser sorteada e aí ser questionada por outro vereador que não concorda com o nome daquela vereadora ou daquele vereador, e aí o presidente, como se fosse superior a tudo, como se fosse o dono da verdade, ele indeferir aquele nome que foi sorteado. Então isso é inédito, só em Pratânia que acontece isso. Mas com relação ao seu processo, diante de tudo isso que tem acontecido, o senhor espera que se coloque a mão na consciência e que se respeite a vontade popular para que se conclua esse mandato entregando aquilo que o povo anseia? Com certeza, Frajola, a gente tem que sempre que respeitar a vontade popular, e a vontade popular foi ter Osmir Spock aqui na prefeitura. E aproveitando, eu gostaria de passar, né, um recado para o presidente da Câmara e os demais vereadores. E esse é um recado de uma pessoa íntegra, que é o Osmir, uma pessoa que não tem nada na justiça que me desabone, e uma pessoa que fez direito para seguir rigorosamente a legalidade de todos os processos. Então, presidente, se atente em algumas questões, se é que você não sabe. E eu quero acreditar que você não sabe. Porque se você sabe e compactua com isso, aí a coisa vai perdendo sentido mesmo. E a população, infelizmente, vai estar na mão de pessoas ruins. Porque eu estive na segunda-feira na Câmara Municipal para protocolar minha defesa prévia, onde eu tive também o desprazer de encontrar o Dr. Guilherme Joner, que hoje não é advogado da Câmara, mas é diretor administrativo, onde eu fiz um questionamento para ele sobre a legalidade do processo e disse para ele que o denunciante, né, como todo mundo sabe na cidade, que ele tem algo pessoal comigo e com a minha esposa, nós temos divergências pessoais, colocou na denúncia de pedido de cassação duas decisões que não existem. Não existem. Ele colocou 2 processos que não existem. E o mais absurdo foi eu ouvir do Dr. Guilherme que ele deve ter pego do ChatGPT. Agora fica a pergunta: os vereadores sabem? Se o advogado sabe disso, não orienta os vereadores? Os vereadores estão sabendo, em vez de ver se realmente os processos são válidos, eles induzem a comissão a erro também? Que é onde a gente vai pedir para ser levado ao Ministério Público, porque ali é uma casa de leis, e a casa de leis tem que agir dentro da legalidade. Quando eles aceitam uma denúncia, mesma coisa que um jornal, né, Frajola, recebeu uma denúncia e não vê se é verdadeira e divulgar a matéria. Eles receberam uma denúncia, a advogada da Câmara lá concursada,
o doutor Guilherme Júnior, que é diretor administrativo, doutor Tiago Devidé, que é assessor jurídico, não analisou essa denúncia, se os fundamentos, os números de processo que estava ali, aquele julgado era verdadeiro ou não, deixando aí a comissão ser induzida. Os vereadores que fazem parte da comissão estão sabendo disso, que juntaram processos falsos só para me prejudicar? E volto a dizer, presidente da Câmara, senhores vereadores, principalmente que faz parte da comissão, se atentem nisso, porque eu vou levar até o Ministério Público, porque vocês ou foram induzidos ou estão induzindo a comissão aí a levar uma cassação de coisas que não existem. Já a denúncia é injusta, porque minha esposa recebeu o que era de direito dela, né, o salário base, e mesmo assim eles estão fazendo tudo para nos tirar daqui. E, Frajola, você como jornalista, né, e imparcial, um jornalista que abre tanto para a Câmara quanto para nós da Prefeitura, né, que você quer levar só a informação mesmo, fique à vontade também de pesquisar isso e depois venha ou a público ou faça uma matéria para falar que se eu estou dizendo é mentira ou se realmente é verdade que juntaram duas decisões na denúncia que não existem realmente em nenhum tribunal de justiça. Então, ouvimos aí o prefeito Osmir, ele que está sendo alvo aí dessa investigação da Câmara Municipal de Pratânia, onde a gente tem visto desde o ano passado esses processos, né? Já tivemos aí um processo de cassação da esposa dele, que está agora para julgamento da justiça, da legalidade ou não, e agora o seu processo de cassação em andamento, onde algumas aberrações, algumas irregularidades têm sido notadas no decorrer desse processo, e a gente aguarda aí que seja feito justiça. Se realmente o prefeito cometeu alguma ilegalidade, que ele pague pelas ilegalidades dele. Se a esposa dele se infringiu alguma lei, que ela pague. Se também as demais primeiras damas e os demais prefeitos, eles cometeram alguma ilegalidade, que seja revisto tudo isso pela Câmara Municipal e que se traga a público a verdade, não fazendo a população de massa de manobra. Então é isso que a gente não aceita. Às vezes a pessoa, viu, mas por que você está colocando a matéria? Viu, estou colocando a matéria porque é inadmissível que a gente veja a população sendo induzida aí a acreditar em determinadas manobras que a gente não acha nada republicana, né? Então a gente espera que se resolva o mais breve possível, e aproveitando aqui esse espaço, deixar aí para que o prefeito possa agradecer à população, e depois a gente volta aqui para falar dos projetos, das conquistas, né, que têm sido feitas, bem como aí das festividades de aniversário do município. A gente sabe que esse mês é um mês de aniversário, deixar espaço para que ele possa dar os parabéns à população de Pratânia. Frajola, vou deixar aqui então aí, né, um recado, né? Primeiramente, agradecer a população de Pratânia pela confiança no trabalho de Osmir Spock, pelo apoio de sempre aí nesse momento difícil. Como você falou, quem acaba perdendo com isso é a população. E só para reforçar, quero deixar claro mais uma vez, eu, Osmir e meu vice Ademir Correia, conhecido como Spock, não temos nada contra nós na justiça que nos desabone. Então isso é extremamente politicagem para denigrir nossa imagem, queimar nossa administração, mas que vamos mostrar no dia a dia que nós estamos certos, né? Que não tem nada de errado, tanto é que na justiça não tem nada contra nós. E claro, deixar aí, né, um abraço a toda a população, meus queridos amigos, né, deixar já desde já o parabéns esse mês de aniversário da nossa querida Pratânia, né, você vê uma cidade aí nova, mas já desenvolvida, acolhedora, que poderia estar se desenvolvendo ainda mais, mas infelizmente por essa politicagem deu uma estagnada. Isso me entristece meu vice, entristece a nossa administração. Mas pode ter certeza que a gente vai reverter o jogo, vamos mostrar aí mais uma vez para a população que nós está certo e vamos desenvolver Pratânia ainda mais.
Maravilha, então Frajola aqui direto do gabinete do prefeito Osmir, e nossa equipe está nas ruas, né? Está aí em Pratânia. Nós vamos chamar aí o Jairo Almeida, ele que está circulando aí pela cidade, e vamos ouvir alguns cidadãos falando aí desse momento, como a população vê esse embate entre o legislativo e o executivo. Olá, Frajola, estamos aqui na casa do Valdeci e da Anália, eles que são moradores aqui de Pratinha. Anália, qual a sua mensagem para Pratânia nesse mês de aniversário da cidade? Que Pratânia continue crescendo, se destacando, mostrando para todos que vierem aqui o quanto ela pode ser acolhedora, o quanto ela pode trazer de benefícios e a gente ser feliz aqui. Eu posso falar isso e falo isso com toda sinceridade. Pratânia é uma cidade que pode acolher a todos e tem toda uma beleza inesquecível. Anália, nesse mês de aniversário, qual a sua avaliação do prefeito e dos vereadores aqui de Pratânia? Eu posso falar em primeiro lugar pelo prefeito, que é uma pessoa que nós conhecemos muito. Não sabemos do passado de ninguém. Não temos isso, mas nós temos a veracidade do que está acontecendo hoje. O que era Pratânia desde a nossa vinda para cá, que já vão para 5 anos, 6 anos que nós estamos aqui em definitivo, a mudança para melhor. Então, essa é a minha visão com relação à administração que hoje Pratânia tem, através do Osmir e do SPOC. Não tenho partido político, não tenho nenhum tipo de vínculo, a não ser olhar as pessoas nos olhos e receber. Quanto aos vereadores, eu conheço a dona Anália e conheço a dona Ana Maria Quesada. Os outros vereadores têm o Júnior, que também nós conhecemos. Os outros vereadores não são do meu conhecimento. Não os conheço, a não ser muito pouco o doutor Kendi. E, assim, o que eu acho, eu não acho. Eu tenho certeza de que eles estão fazendo uma política ao contrário. Eles estão prejudicando a cidade. Eles estão prejudicando o crescimento da cidade. Não sei se por ranço, por preconceito, mas a falta de respeito para com a prefeitura, para com a figura do Osmir e para o povo está sendo extremamente ruim. Isso está fazendo com que Pratânia não seja vista como uma cidade acolhedora. Então, eu não tô gostando nem um pouco desta retaliação, sabe? Ficar sentado ou não trazer absolutamente nada de benefício para a cidade. Se tiver, não é do meu conhecimento. Então, deixo isso aberto. Mas não trazer benefício nenhum para a cidade e ficar criticando, tentando derrubar uma pessoa que está trabalhando em prol da cidade. Em momento algum você ouve um comentário do Osmir sem falar assim, nossa,
a gente vai poder conseguir isso. Existem exemplos, o Museu da Música, existe Taquarapoca, existe Pratinha, o que estava Pratinha, o Natal que teve aqui em Pratinha nesse último ano, o cuidado com Pratânia, sabe? As reivindicações que não são atendidas porque a Câmara não quer, de forma alguma, que isso vá para frente. Então, eles estão atrapalhando o crescimento de Pratânia. Não é só tirar uma pessoa do cargo. Não é isso. É fazer com que a cidade retroaja e vire novamente uma terra de ninguém. A Câmara de Vereadores ela abriu um processo de cassação contra o prefeito de Pratânia. O que a senhora acha desse processo? Eles devem ter tido muito tempo, né? Porque o que não falta, que sobra para eles, é tempo para não fazer nada. Então, eles devem ter usado o tempo deles para ficar procurando provas, né? Provas contra o Osmir, para que isso acontecesse, porque eu acredito que eles acharam muito fácil a cassação da vereadora Sandra. Então eles falam, se da vereadora Sandra nós conseguimos, e nós somos maioria, nós vamos conseguir cassar o prefeito. Se você parar e pensar, isso para mim é simplesmente uma manobra para adquirir o poder. Então, essa cassação, essa vontade, não vou tirar, não é a cassação, esse intuito de cassar o prefeito, nada mais é para mim do que um jogo pessoal, não é político. Isso não é fazer política. Isso é querer destruir o trabalho de alguém. Dona Lourdes, como a senhora avalia a administração do Osmir e do Spock? Eu avalio muito bem. Muito bem. Pratânia está muito bem com o Osmir e com o Spock. A Câmara não ajuda em nada, né? Só atrapalha os dois. Só isso. Não vejo nada de bom da Câmara para ajudar o prefeito em Pratânia. Ainda tiraram a Sandrinha, né? A Sandrinha que trouxe muito recurso para Pratânia. Né, uma coisa que não devia ter feito, não sei por que aconteceu, mas olha, uma excelente vereadora que ajuda o povo no que ela pode. E é isso. A Câmara abriu um processo de cassação contra o prefeito. Quem está certo, a Câmara ou o prefeito? Na minha opinião, o prefeito está certo. A Câmara está errada. Ele é perseguição, né, política. É picuinha de passado, sabe? Quando não tinha nada a ver com política, eu acho que é isso que está acontecendo. Dos vereadores da Câmara. Então, devia deixar o prefeito trabalhar, né? Já que eles não ajudam, mas também não estrove, né? Porque eles só estão estrovando o município. O município não está crescendo, os vereadores não ajudam. Daí fica muito difícil. O que eu tenho de falar é que pra mim são tudo gente boa, que não tem encrenca com nenhum dos dois. Então pra mim tanto faz, um como o outro, pra mim é uma coisa só. O prefeito, sim, pra mim tá bom. Ele tá comandando a cidade, pra mim tá bom.